paz do Senhor, meus amados irmãos. Capítulo 19, verso 23 de Levíticos. E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda espécie de árvores frutíferas, e os seus frutos serão considerados como incircuncisos durante 3 anos, e não os comereis. Porém, no 4º ano, todos os seus frutos serão consagrados em louvor ao Senhor Jeová. E no 5º ano, a sua produção aumentará. Então entrareis no gozo da sua novidade, que será vossa. Eu sou o que sou. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, é de pleno entendimento dos irmãos que Deus plantou um jardim no Éden. O Éden original reflete a sua sombra no mundo natural. E para que isso acontecesse, Deus começou a mover nos dias humanos e no tempo da eternidade, fazendo tudo conforme a sua vontade. Entre essas coisas que Deus fez, Ele também fez árvores. Ele também plantou frutos. Ele também fez mananciais de águas. Em meio a toda essa criação, Deus também criara o homem, o ser completo, o ser sociológico, psicológico e espiritual. O homem chamado Adão. Agora este homem chamado Adão, ele passa a tomar conta daquilo que era propriedade de Deus. Daquilo que era e que é de Deus, pois diz a Bíblia que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mar e tudo que nele habita. Amém? Então, amados irmãos, tudo é de Deus. Nada é meu, nada é teu. Amém? Nós somos meros dispenseiros das coisas de Deus. Amém? As pessoas mais ricas deste mundo, eles não têm nada. Eles são administradores daquilo que Deus lhes outorgou. Amém? É apenas isso, somos mordomos de Deus. Não existe a minha igreja. Existe o povo que o Senhor confiou a mim. É assim que a gente fala. Amém? Então esse homem começou a cuidar. Diz a Bíblia que Deus colocou ele ali para lavrar e cuidar e guardar aquele local. Aquele lugar era dele. Para que ele pudesse movimentar-se, prosperar naquela terra. Coisa boa é quando nós chegamos em um determinado lugar e começamos a prosperar. Mas eu lendo o livro aos Levíticos, eu vejo que este livro é o único livro que fala acerca da prosperidade. O livro de Levíticos é o único livro que nos dá direito de pregar dentro dele com liberdade e falar a 100% acerca da prosperidade no sentido literal, no sentido financeiro. Amém? Pois dentro desse livro existem promessas e requisitos para o homem e a mulher que queira prosperar aqui na terra, poder desenvolver uma vida de abundância na sua vida financeira. Amém? E quando Israel está para tomar posse da terra prometida chamada Canaã, aquilo já era deles, pois eles saíram, 70 famílias, 70 pessoas saíram da terra de Canaã anos antes, 430 anos antes, saíram para aquele lugar chamado Egito e depois retornam para Canaã. Só que agora por um outro caminho, pois o caminho da bênção ele é mais comprido, é mais longo, é mais doloroso. Amém? O caminho para o cativeiro, irmão, é curto, é rápido, você chega lá. Mas o caminho para a bênção, ele é doloroso. Há momentos de solidão, há momentos de tristeza, há momentos de abandono, há momentos de frustração, há momentos que você pensa em recuar. O caminho da bênção ele é um pouco mais doloroso, mas a gente consegue chegar. Amém? Então agora, quando Israel está para chegar na terra de Canaã, Deus agora diz para Moisés, reúne o povo, porque Deus quer falar com esse povo. O que Deus queria falar? Olha, quando vocês chegar lá, no capítulo 18, Deus começa a falar, vocês não façam como o povo
da terra do Egito e como o povo da terra de Canaã. Vocês não façam como eles. Eu não quero vocês com as mesmas práticas que eles. Veja, irmãos, que Israel não quis subir no monte para se tornar sacerdócio real, e assim passou a ter apenas uma tribo de sacerdote, sendo que o interesse de Deus é que Israel se tornasse uma nação de sacerdotes. Agora este povo chega diante da terra e recebe algumas diretrizes de Deus. Vocês não façam isso, vocês não façam isso, vocês não façam isso, e assim por diante. Chegou o momento em que Deus entra aqui no capítulo 19 de Levíticos e começa a falar: e quando tiverdes entrado na terra e plantares, agora não é Deus que planta, é o homem que vai plantar. Deus já fez a parte dele. Se o homem falhou, o problema é do homem, o problema não é de Deus. Se o homem não conseguiu manter aquilo que Deus lhe entregou, o problema não é de Deus, o problema é do homem. E diga-se de passagem, senhoras e senhores, que todos aqueles que querem galgar de Deus algo, ele passará por uma coisa chamada eleição. Ninguém consegue ter a vitória, galgar, chegar no pódio da vitória sem primeiro passar pela árvore da eleição. Amém? Ou pelas árvores da eleição. Você tem que ter o direito de escolher e a sabedoria para escolher. Talvez você na noite desse dia, senhoras e senhores, pode me perguntar: ah, pregador, mas Deus não sabia que Adão iria comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Sim, Deus sabia. Mas Deus também sabia que Adão também poderia comer da árvore da vida. Amém? A decisão dependia de Adão. Adão tinha consciência, plena consciência do que estava fazendo. Adão não era um robô telecomandado, ele não era um ciborgue. Adão não era uma máquina que ia para ali, ia para aqui, não. Adão, ele tinha 100% da sua capacidade intelectual ativa. Adão sabia o que estava fazendo. Deus teve uma conversa com Adão. Deus teve um tete a tete para com Adão e explicou para ele os mistérios da eternidade. Porém, Adão teria que passar pela eleição das árvores, tanto a árvore da ciência do bem e do mal, como a eleição da árvore da vida. Por isso agora não é Deus que planta. Quem planta agora é o homem. E nesse Éden terreno chamado Canaã, que Deus passa a entregar, pois diz a Bíblia que lá manava leite e manava mel. Veja que quando os 12 espias vão ter naquela terra, eles trazem cachos de uva. Foi preciso homens trazer aqueles cachos de uva, de tão pesado, de tão grande, de tão fértil que era aquela terra. É um tipo de como Éden era antes de tudo ter acontecido. Imagine você numa terra onde tudo que se planta dá, mas que dê com abundância, que dê com fartura, aonde o cortador, o migrador não tem direito, o salteador não rouba. Era ali, era no Éden de Deus, aonde tinha tudo isso para Adão prosperar. Diga-se de passagem, senhoras e senhores, que muitas coisas que têm acontecido hoje, a culpa é do ser humano. A culpa é do homem no que se diz respeito a não respeitar as leis de Deus. E mais uma vez Deus diz: olha, vocês vão entrar numa terra e eu, como não consegui fazer de vocês uma nação de sacerdote, mas ainda bem que eu consegui fazer uma tribo de sacerdote, eu quero passar para vocês alguns preceitos para que vocês possam obedecer. Amém? Amados irmãos, há momentos que nós temos que plantar e não vamos colher naquele tempo. Há momentos que você vai plantar. Há momentos que você vai dar a sua vida. Há momentos que você vai ter que desbravar sozinho. Há momentos que você vai estar chorando e não vai ter ninguém para te consolar. É os 3 anos do sofrimento da plantação. Esses 3 anos, pois o tema diz aqui: e quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda espécie de árvores frutíferas, os seus frutos serão considerados como incircuncisos durante 3 anos, e não os comereis. Oh, irmãos, coisa dolorosa é você trabalhar
e não ver o retorno. Coisa dolorosa é você lutar e não ver o fim da batalha. Coisa dolorosa é você clamar, chorar e não ouvir ninguém te atender. Como é doloroso. Quem nunca passou por esse momento de abandono na vida? Todos já passaram, e os que não passaram, pode ter certeza, você vai passar. Então, amados irmãos, Deus agora diz: olha, Israel, uma vez que vocês não são uma nação de sacerdote, eu tenho apenas uma tribo de sacerdote. O interesse de Deus, irmãos, era que Israel se tornasse uma nação de sacerdote, para ao entrar dentro da terra de Canaã, como nação de sacerdotes, eles conseguissem influenciar as nações a partir da terra de Canaã. E dali eles conseguiam alcançar as nações. Não era para Israel se achar uma nação exclusiva. Não era para Israel achar que eles eram o povo eleito de Deus. Não, a eleição, ela só é possível através da obediência. A eleição, ela só é possível através das diretrizes divinas. Amém? E a diretriz divina está aqui na sua palavra. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Toma atenção nisso aqui. E quando você plantar durante 3 anos, vocês não podem comer do fruto daquilo que vocês plantaram. 3 anos, já imaginou, irmão? E o que acontece nesse período de 3 anos, presbítero? Se a gente planta e não pode colher, vamos morrer de fome? Não. É o tempo de você confiar em Deus, no Deus da providência. O mesmo Deus que cuidou no deserto vai cuidar de você nesse período de 3 anos. Irmãos, quando você entra numa empresa, você não pode querer crescer da noite para o dia. Existe um período de 3 anos. É um período de adaptação. É o período de conhecimento da casa. 3 anos. Vou explicar para você. 3 anos, resumindo e concluindo. Toma atenção nisso aqui. 3 anos é o que você precisa na empresa onde você trabalha para ganhar a confiança do seu patrão e provar que você é capaz de exercer uma função mais excelente do que essa que você se encontra nela. 3 anos. Esse é o período que você tem para conquistar a confiança do seu patrão, do seu gerente e ganhar a amizade dos seus amigos. Você tem 3 anos para isso. Isso é bíblico. Não adianta você querer chegar lá hoje e amanhã você já querer ocupar o espaço de alguém que já lá está. Tenha calma, vai plantando, vai colhendo, pouquinho, devagar. Vai plantando, vai colhendo, pouquinho, devagar. No momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Alguém vai te ver naquela empresa, naquela cidade, naquele bairro, aonde você estiver. Alguém vai te ver e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. É por isso que eu disse no começo que o livro de Levítico é o único livro que você pode pregar com propriedade sobre prosperidade no sentido literal da palavra. Amém? 3 anos. 3 anos é o tempo que você precisa. 3 anos. É o fruto incircunciso. Por quê? Porque você pensa que está sendo escravizado. Você pensa que está trabalhando demais. Você pensa que está sendo perseguido e às vezes até está sendo perseguido lá naquele local. Mas é os 3 anos que você precisa para conquistar a confiança daqueles que são os seus patrões, daqueles que exercem o poder e a autoridade como líderes na sua vida financeira. Amém? Pode ter certeza, ao fim de 3 anos, algo diferente vai acontecer. Porém, no 4º ano, todos os seus frutos serão consagrados em louvor ao Senhor. Amém? Quando você terminar esses 3 anos, que você prosperar nessa empresa onde você está, essa palavra é para você. O seu primeiro ordenado, você consagra ele a Deus. Tira a primícia desse novo ordenado ao fim de 3 anos e consagra ele a Deus. Dá ele no altar, diante do altar de Deus. Amém? A primícia da sua conquista. Aprenda uma coisa. Toda primícia deve ser dizimada ao Senhor. Toda primícia. Amém? Aqui em casa, o nosso dízimo,
ele é retirado de uma forma com muito respeito. Eu pego as melhores notas, as notas que não tem mácula, as notas mais bonitas. Eu olho tudo, olho no facho da luz, dou uma olhada, porque é para o Senhor Jesus. Amém? É para a obra de Deus. Amém? Assim como as nações iriam pagar tributo, a nação que era para se tornar uma nação de sacerdote, eu como igreja, eu presto o meu tributo a Deus de forma financeira sobre tudo aquilo que eu tenho conquistado durante o mês. Amém? O meu ordenado, a primícia do meu ordenado é o meu dízimo, então eu atribuo ele a Deus, porque eu entrei no descanso do Senhor. Amém? O quarto ano é o ano do culto a Deus. É o ano em que você vai pegar esse ordenado que você ganhou e vai depositar diante do altar de Deus e dizer: Senhor, está aqui o fruto de 3 anos de trabalho. E agora eu quero fazer prova do Senhor. Está aqui. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã eu volto para terminar esse vídeo. Amém? Nós ainda temos mais um pouco para falar acerca desse assunto. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.